Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, gostaria de dar as boas-vindas não só aos nossos ouvintes de hoje, à equipe que está presente dando suporte, mas também a Darius, que mais uma vez está conosco nessa última edição do Circuito de Palestras do ECVIM, com a presença hoje do Cláudio Dotti. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho especial que foi desenvolvido nesses últimos meses, uma pesquisa na área de segurança da informação. Eu acho que tem uma riqueza muito grande de informações para serem divididas, compartilhadas com vocês. Espero que todos aproveitem bastante. A sessão está sendo gravada, todo mundo vai receber o link posteriormente para acessar, e a gente volta a se falar no final, eu vou estar presente o tempo todo. No final a gente tem uma sessão de perguntas e respostas e a gente retoma. Então, vou ficar em mute para não atrapalhar a gravação, dando as boas-vindas agora ao Cláudio. Olá, Milena, bom dia. Novamente, é um prazer estar aqui representando a Darius, mais uma vez participando desse ciclo de palestras online da ECVIM, certo? E dessa vez trazendo aí para vocês algo bem especial, que é o resultado da Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, que foi um trabalho conjunto da Darius, ECVIM e a IT Media, tá? Juntamos aí vários profissionais, tanto na parte de elaboração da pesquisa em si, para fugir da parte eminentemente técnica e focar realmente na visão mais estratégica do perfil da segurança da informação na maioria das empresas brasileiras. E hoje é com muita satisfação que a gente apresenta esse resultado, tá? Enfim, vamos falar aqui de resultados e desafios. Tá? Mais uma vez, para confirmar o que a Milena já falou, por favor, todo mundo escreve as perguntas no chat. Ao final, eu vou responder todas, prometo responder todas, ou a maioria, tá? Pelo menos. Mas, por favor, escreva as perguntas no chat. Quem escrever na telinha do Q&A, eu infelizmente, não vou conseguir visualizar, ok? Então, falando um pouquinho de como foi inicialmente elaborada essa pesquisa, tá? O formato da pesquisa era online, a gente usava uma série de questionários junto de uma ferramenta online, que foi feita aí desde o finalzinho de junho até aproximadamente o final de agosto desse ano, certo? A gente teve aí em torno de 171 participantes, dos quais 122 forneceram respostas válidas, tá? Ressalta-se que a gente convidou aí mais de 500 empresas aqui no Brasil, na verdade foram bem mais de 500 convites, e já fica aqui o primeiro ponto, que embora as pessoas que participaram realmente tiveram aí a consciência de estar ajudando, a gente sentiu que o número de participantes, o número de respondentes poderia ter sido um pouquinho maior para um tópico tão importante aí para o Brasil, tá? Esse perfil da segurança da informação. Mas as respostas que vieram foram muito boas e já dá para a gente traçar aí, entender um pouquinho dessa realidade do que as empresas lidam no dia a dia. Como a pesquisa foi dividida? Nós separamos aí em 3 áreas básicas: a área de gestão, a área de controle e a área de capacitação, falando aí um pouquinho das pessoas, tá? No caso, essas 3 sessões, às vezes elas estão bem mais separados, mas muitas vezes o resultado acaba sendo exibido todo em conjunto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos primeiros resultados. Parte interessante. Quem respondeu à pesquisa, certo? Quem foi que teve mais participação? Normalmente aí foram empresas na área focada em serviços. Nós tivemos aí uma boa participação da indústria, do governo, mas a ampla maioria realmente estava focada especificamente em prestadores de serviço, o que é natural, já que hoje em dia, um ponto que eu gosto de ressaltar é que com o amadurecimento do mercado, empresas que são prestadoras de serviço, especialmente serviços que mexem com alguma coisa de tecnologia, estão sendo muito mais exigidas aí em questões de segurança da informação, continuidade de negócios, governança de TI. Então, realmente a gente entendeu que era natural ter uma participação maior das empresas que são prestadoras de serviços, tá? Aproximadamente 30% das empresas que responderam faturam mais de 100 milhões
isso aí é bem interessante, a maioria, 51%, possui mais de 1.000 colaboradores, ou seja, não são empresas tão pequenas. A gente teve uma participação aí mediana do que se considera alta direção, gerentes e diretores, tá? Alguns participaram da pesquisa, mas é importante ressaltar aqui que 85% dos respondentes estão envolvidos na tomada de decisão. E isso fortalece aquela visão que a gente quer transparecer, uma visão realmente estratégica. E a maioria, perto da maioria, né, 46%, enfim, um número bem razoável, atuam há mais de 5 anos, atuam há pelo menos 5 anos com segurança da informação. Ou seja, são pessoas que realmente já são bem experientes. Tá? Enfim, um dos primeiros pontos avaliados é a questão do SGSI. Se a empresa respondente possui um sistema de gestão de segurança da informação. Bem, amigos, para quem não conhece, o SGSI é a base, na verdade, da ISO 27001, da família 27001. A ISO 27001 existe para te dizer como é que você vai adotar, como é que você vai implantar e manter vivo um sistema de gestão de segurança da informação. O que eu sempre digo em sala de aula, especialmente para não confundir, é que apesar de ter a palavra sistema aí, isso não é uma ferramenta, não existe exatamente uma ferramenta do SGSI, certo? O que existe é o conceito, tá, da forma como você vai trabalhar o sistema de gestão de segurança da informação. Ou seja, uma empresa que adota essa filosofia, que segue as boas práticas, normalmente já vai ter aí um pouquinho mais de maturidade. E a gente vê aqui nos respondentes que pelo menos 36% responderam que sim, nós possuímos o sistema de gestão de segurança da informação aprovado pela alta direção. Olha só que legal, a alta direção participando aí da segurança da informação, tá? Mas, infelizmente, quando a gente observa no todo, 52% ainda o que a maioria das empresas ou não possuem um sistema de gestão de segurança da informação, ou ele é informal. Parte aí, 10% relatou que isso aí era aprovado somente pela TI. Esse é um ponto que eu vou bater bastante, para a gente separar, para a gente não confundir, que é segurança da informação com segurança de TI. Segurança da informação é uma disciplina bem mais ampla, não vai estar associada unicamente à tecnologia. Se você olha lá os controles da ISO 27001, que é a principal norma de segurança da informação, a maioria deles, sem dúvida, não vai ser controle relacionado à tecnologia. Isso, inclusive, vai estar refletido aqui nos próximos slides, tá? Então, já dessa primeira pergunta, a gente já tem aqui um resultado que fala 52% das empresas não têm essa filosofia de manter um sistema de gestão de segurança da informação. Isso já fala um pouco da maturidade da organização. Quer dizer, se a organização tem um sistema de gestão aprovado pela alta direção, como apontou esses 36%, eu diria que esses são os casos onde existe um nível de maturidade maior. São empresas que provavelmente já passaram por um processo de adoção, talvez baseado na ISO 27001, mas já deixa claro que apenas 36%, um pouco mais de um terço aí, possuem um sistema de gestão de segurança da informação. Ou seja, o nível de maturidade, quando você olha estrategicamente, olha no todo, ainda não está muito legal, certo? Mas vamos seguir aqui. No caso, para essas empresas, né, que possuem um sistema de gestão de segurança da informação, há quanto tempo ele foi estabelecido? A maioria, gente, se vocês deram uma olhada aí, 35% em menos de 5 anos. Isso aí, novamente, mostra que, em questão de maturidade de segurança da informação, a gente ainda está evoluindo como um todo. A maioria das empresas estão realmente começando a levar isso aqui um pouquinho mais sério. Tanto por demandas de questões relacionadas a legislações, contratos, mas quanto ao próprio mercado que está passando a exigir mais isso daí. É normal que no futuro esse número realmente aumente, tá? Mas se a gente der uma olhadinha aqui, nessa parte dos motivadores, o que levou as organizações a construir o sistema de gestão, 35% colocaram aí que é especificamente o alinhamento com as melhores práticas. Isso aí já me deixa feliz, porque
quando as organizações começam a olhar melhores práticas como um padrão de mercado, isso tende a beneficiar todo mundo, tá? Porque acaba que fica sendo exigido para todos, ok? Outro ponto aqui bem interessante, que aí ainda qualifica um pouquinho dos participantes aí da pesquisa, foi uma pergunta que a gente fez relacionada a quanto tempo você está na empresa e a quanto tempo você trabalha especificamente com segurança da informação, tá? Então, novamente a gente vê aí que a maioria das pessoas trabalham o quê? De 1 a 5 anos com segurança da informação, tá? De 1 a 5 anos, ou seja, é algo que ainda está evoluindo. A maior parte das equipes tem menos de 5 anos e é formada por profissionais que têm tempo médio de menos de 5 anos. Ou seja, é uma disciplina que está chegando ainda nas organizações. Quando a gente visita muitas empresas, eu tenho o costume de visitar várias empresas como consultor de segurança da informação, você acaba percebendo que a maturidade ainda é algo que está evoluindo. Normalmente, acaba que essas pessoas que estão tocando a parte da segurança da informação, como nós vamos ver daqui a alguns slides, são pessoas justamente que estão cuidando da área de TI. Infelizmente, a segurança da informação ainda é vista muito ligada à tecnologia. Mas acaba que o quê? Como essa responsabilidade entra pela área de TI, e TI está disseminado na maioria das áreas, acaba que, digamos que você consegue instituir, depois de um certo tempo, uma área de segurança da informação. Tá? Então, aqui mais para qualificar, a gente vê que a maioria das pessoas que responderam e a maioria das pessoas que cuidam da segurança da informação nas organizações estão fazendo isso há menos de 5 anos. Tá? Um ponto aqui bastante interessante, bastante importante. A gente até ressalta até o que diz a ISO 27002. A alta direção deve demonstrar sua liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão de segurança da informação. E a gente vê aqui que 61%, em 61% dos casos, os participantes retornaram que sim, a alta direção participava ativamente, tá, da construção, participava ativamente dessa visão do sistema de gestão de segurança da informação. Enquanto em torno de 30% das empresas, a alta direção ainda não participa. Certo? Eu acredito que esse número da não participação da alta administração, da alta direção, poderia ser até maior se a gente desse uma olhada mais ampla nas empresas, tá? Porque a realidade é que hoje em dia é muito difícil ainda você conseguir o comprometimento real daquele gestor. Tá? Toda vez que me perguntam qual é a parte mais difícil da implantação de segurança da informação, eu digo que é exatamente essa. Você tem que trazer aí a participação da alta direção. Não é a participação dele, sei lá, sair na foto no último dia que já foi implantado ou assinar um mero documento. Não. É participar disso daí no dia a dia. Porque a alta direção vai estar o quê? Tanto passando a visão da empresa, os valores da organização, quanto emprestando aí autoridade para você implantar a segurança da informação. Quem trabalha com isso sabe que mudar a cultura corporativa é difícil. Você vai implantar qualquer controle que vai afetar o trabalho de algum usuário, a maioria das pessoas vão ter restrições quanto a isso. E muitas vezes, se você não tem o apoio da alta direção, fica muito difícil de trabalhar. O ponto que eu gosto de ressaltar aqui é que dos entrevistados, apenas 36% tiveram a gestão de segurança da informação aprovada pela alta direção. 53% ou não foi aprovada ou é somente informal ou é parte de TI. Quer dizer, apesar de os participantes terem respondido aí que em 61% dos casos a alta direção participa ativamente do SGSI, participa ativamente da segurança da informação, a maioria das empresas ainda não possui uma gestão de segurança da informação formal. É algo que está atribuído, às vezes, informalmente à TI ou informalmente a qualquer outra área, mas é algo que ainda não está completamente implantado. Ok? Esse é um ponto aqui que, sem sombra de dúvidas, é muito legal para a gente refletir um pouquinho. Uma pergunta bem importante. Qual área atualmente é responsável pela segurança da informação nas empresas?
Sem sombra de dúvida, a maioria dos casos, aí 65% dos casos, tá? Apontou a área de tecnologia. Tecnologia ainda domina com a ampla margem. Isso é bom ou isso é ruim? Eu vou deixar essa reflexão para vocês, mas eu gosto de ressaltar que segurança da informação ela transcende a parte da tecnologia. Se você limita segurança da informação para a área de TI, como é que TI, por exemplo, vai tratar de riscos legais associados à segurança da informação? Como é que TI vai tratar de riscos associados à contratação de pessoas, que são os primeiros controles lá exigidos pela ISO 27001? Ou seja, quando a gente deixa isso, pessoal, na mão da área de TI, fica, infelizmente, uma visão muitas vezes míope. Eu estou cuidando da parte de tecnologia, que sem sombra de dúvida é importante, mas eu normalmente não estou tão bem preparado em outras áreas igualmente importantes. Esse, sem sombra de dúvida, é a realidade na maioria das empresas que eu tenho visto aí Brasil afora. Tá? A ampla maioria, segurança da informação, ainda é controlada pela área de TI. Agora, o mais legal é a próxima pergunta. Tá? Nós perguntamos o quê? Qual área vocês acreditam que deveria ser responsável? Melhorou ainda um pouquinho, porque a gente chegou 30% apontaram aí que deveria ser a alta direção. É correto. No final do dia, quem deveria ter controle sobre segurança da informação, o órgão máximo deveria ser alguém que tivesse representatividade na alta direção. Quem sabe um comitê multidisciplinar envolvendo o CIO, o CEO, o CFO, tá? Mas, infelizmente, 40% quase dos pesquisados ainda acreditam que tecnologia deveria ser responsável pela segurança da informação. Ou seja, segurança ainda é visto como uma disciplina primariamente tecnológica. Isso daí realmente não é a realidade. A gente ainda confunde muito segurança da informação com segurança de TI. Tá? Os próprios entrevistados, muitos deles que trabalham na área de segurança da informação, ainda acreditam, olha, tem que ser feito pela parte de tecnologia. Certo, tecnologia tem muitos sistemas críticos, tem muitos, domina realmente com ampla margem a quantidade de informação que passa pela área, certo? Mas se você olha especificamente para a tecnologia, infelizmente você fica com visão míope. Tecnologia não conhece todas as disciplinas, normalmente, necessárias para você lidar com segurança da informação. Tecnologia vai conhecer o quê? Soluções tecnológicas, da parte de proteger um código de uma aplicação que você está desenvolvendo, talvez fazer um plano de recuperação de desastres, que é a parte associada à tecnologia, tá? Mas, novamente, TI não vai ter como lidar corretamente com o quê? Com parte relacionada a riscos legais, com parte relacionada a riscos que envolvem as pessoas, tá? Riscos que envolvem desde a contratação até a demissão de alguém, certo? TI normalmente não tem disciplina, não conhece a disciplina para lidar com um plano de continuidade de negócio completo, certo? É diferente de você fazer somente um plano de recuperação de desastres, tá? Então, assim, não é desmerecendo a área de tecnologia. Eu próprio venho da área de tecnologia, mas somente para ressaltar que se eu pudesse deixar uma única mensagem aqui para vocês, era que a gente parasse de pensar em segurança da informação exclusivamente como segurança de TI, tá? Esses dois slides refletem bastante isso. Enquanto 65% dos casos a área de TI domina e é responsável pela segurança da informação, tá? 40% dos entrevistados ainda acreditam que deveria continuar na mão da TI. Certo? Essa é uma questão da gente se educar. Talvez eu conheço alguns diretores de TI, alguns gerentes de TI que não querem largar o osso, digamos assim, da segurança da informação. Mas essa não é a atitude mais correta, não é a atitude ideal. Ok? Outro ponto bem interessante, perguntas relacionadas à confiança, como é que os participantes se sentem. Primeiro ponto, 4,2% não confiam nas leis e regulamentos que afetam a segurança da informação. Ora, todas as leis que a gente tem, pelo menos no âmbito nacional, que são especificamente para a segurança da informação, tá? Elas ainda estão realmente amadurecendo. A gente ainda não tem, está chegando aí um marco civil que fala alguma coisa, mas a menos que você esteja no segmento específico, como é o caso
segmento bancário, por exemplo, você não tem tanto apoio na legislação referente à segurança da informação. É algo que é complicado de lidar. Quem já passou por certas situações, por exemplo, você teve um servidor teu invadido por um IP, na hora que você rastreia esse IP, veio de outro país, sei lá, veio da China, de alguma região lá da Rússia, o que você vai ter que fazer para seguir com o processo, para identificar aquela pessoa que te afetou, enfim, é bastante complicado. Isso não é uma realidade exclusivamente do Brasil, tá, gente? Como um todo no mundo, a legislação de segurança da informação ainda está amadurecendo, tá? Mas aqui no Brasil, realmente, pelo menos os nossos entrevistados aqui, os nossos participantes, se mostraram pouco confiantes. Tá? 8,2% não confiam na área de segurança da informação para evitar ou tratar um ataque cibernético de origem interna ou externa. Quer dizer, eu tenho uma área que está responsável pela segurança da informação na minha empresa e, mesmo assim, eu não confio. É um pouco complicada essa situação. Tá? No caso, o que acontece é o quê? Talvez essa associação de a gente só conseguir tratar incidentes relacionados à tecnologia. Guardem esse ponto. Incidentes de tecnologia não são a maioria quando a gente fala de segurança da informação e às vezes não são nem os mais impactantes. Tá? 5,7% não confiam na capacidade organizacional atual para prover contramedidas para prevenção e proteção contra incidentes de segurança. Ou seja, são números, pelo menos esses dois, razoavelmente pequenos. A maioria das empresas confia na área de segurança, confia na capacidade da própria empresa de se defender contra aí as diversas ameaças relacionadas à segurança da informação. Tá? Outro aspecto muito importante, que muitas vezes é negligenciado quando a gente trata de segurança, é a questão dos investimentos. Certo? Muitas empresas, eu gosto de dizer que sofrem da síndrome do appliance. Você só se sente seguro, tá, se você tem um appliance instalado no seu rack com um LED piscando dizendo que você está seguro. Então é aí que vão a maioria dos investimentos. Tá? Mas, enfim, um ponto aqui que a gente identificou é que 37%, quase 38%, não realizam investimentos, não prevêem investimentos relacionados à segurança da informação. Esse número aí demonstra aí um cenário bem crítico. Poxa, se eu não estou pensando estrategicamente, se eu não estou prevendo investimento, como é que eu vou tratar? Tá? Existem duas formas de você tratar a segurança da informação, ou estrategicamente ou com base na crise. Na ausência de uma boa estratégia, você vai ficar o quê? Vai sobrar somente a crise. Então, aí, para esses quase 40% de empresas que não fazem investimentos em segurança da informação, eu imagino que, no dia que acontecer um incidente, certamente eles não vão estar preparados para lidar com essa situação e vão ter aí um impacto muito maior. Né? 70, quase 70%, 68% não acreditam que o percentual investido seja o ideal. Tá? Ou seja, a ampla maioria ainda não tem um bom percentual de investimento. E 85% consideram que o principal fator crítico para a segurança da informação está contido em quê? Em capacitação, mudança de cultura organizacional, ou seja, enquanto a maioria dos investimentos ainda é para comprar hardware, para comprar soluções técnicas, 85% dos entrevistados apontam que o principal fator é você investir em quê? Nas pessoas. Investir em capacitar, não só a tua área técnica, tá? Capacitar normalmente qualquer área da empresa. A Exim, por exemplo, tem um curso que é o ISFS, Fundamentos de Segurança da Informação. Isso é um curso que não é especificamente para a área técnica, não é especificamente para quem vai lidar com segurança da informação. É um curso acessível, gente, para qualquer colaborador de qualquer área que quer ter uma noção melhor de segurança da informação. Em vários projetos, eu faço implementação de segurança da informação e a gente já inclui esse treinamento, porque ele é básico e junta pessoas de várias áreas e no final do dia você tem uma equipe muito mais capacitada, muito mais conscientizada e pronta para mudar a cultura organizacional. Certo? Então, assim, hoje em dia, o que eu posso refletir com esses números? Nós temos poucos investimentos, os investimentos que tem, a maioria não acreditam que é suficiente, tá? E provavelmente eles não estão sendo empregados no melhor local. Mas eu acredito que o quê? Que eu preciso investir em capacitação,
investir em cultura organizacional, então por que eu gasto tudo aquilo que eu tenho de investimento em soluções técnicas? Fica um pouquinho realmente complicado, tá? Enfim, esse slide aqui eu gostei bastante, os incidentes mais frequentes. Nós normalmente pensamos, segurança da informação, vai ter incidente de backup, hacker, guerra cibernética. Olha só os três principais aí que somam em torno de 40, aproximadamente 40% das falhas. Vazamento de informação, mau uso de informações e perda da informação, que é bem próxima aí do vazamento, tá? A diferença é que no vazamento você não fica sem aquela informação, mas ela é acessada por alguém, por algum agente que não está autorizado. Ou seja, 40%, se a gente agrupar, vai dar aí a maioria, 40% não são falhas relacionadas especificamente à tecnologia. Mau uso é quando aquele teu colaborador, aquele teu funcionário não conhece as regras de segurança, ou pior ainda, não respeita as regras de segurança. Vazamento de informação pode sim estar associado a você não ter, por exemplo, um controle de dispositivos móveis que você liga numa porta USB, mas é uma questão muito mais de comportamento. Eu estava recentemente fazendo um projeto com um colega lá em Minas Gerais, justamente de classificação da informação, para o quê? Para evitar o vazamento da informação. Então, aqui é muito importante a gente lembrar disso. A maioria dos incidentes não estão relacionados com tecnologia. E digo mais para vocês, normalmente esses aí acima são os mais impactantes. Tá? Então, a gente tem que parar de pensar realmente só no hacker, no cracker, enfim, e olhar para vazamento de informação, olhar para engenharia social, olhar para casos de tentativa de acesso não autorizado físico, ou até mesmo lógico, tá? Mas, de novo, lembrar que essa maioria desses incidentes não são puramente incidentes de tecnologia, ok? Fica aí essa mensagem, tá? Legal, certificação da ISO 27001. Não vou gastar muito tempo nesse daqui, mas fica bem claro que se você der uma olhada, 53%, a maioria absoluta aí, não possui certificação ISO 27001, mas já estão despertando o interesse. O que é essa certificação da ISO 27001? Tá? A ISO 27001, para quem não conhece, é a principal norma internacional que fala da implantação daquele sistema de gestão de segurança da informação, do SGSI, eu mencionei para vocês, tá? Enfim, as empresas estão despertando para isso daqui. Naturalmente, aí, por mais alguns anos, eu acredito que isso aí vai ser uma demanda muito forte no mercado. Então, tanto para você, que é um profissional que está querendo ingressar ou atuar mais forte na área de segurança da informação, ou se você está pensando estrategicamente para segurança da informação na sua organização, é muito interessante que você esteja de olho, já esteja alinhado aí com essa ideia da implantação da certificação ISO 27001. Um projeto como esse de certificação normalmente é um projeto de longo prazo, mas o que eu costumo dizer para a maioria dos meus clientes é que você não precisa implantar tudo de uma única vez. É perfeitamente viável você ir implantando aspectos da ISO 27001 ao longo dos anos e aí, quando você já está com um nível de maturidade maior, fica fácil de você obter a certificação. Ok? Certo? Política de segurança da informação, fiquei bastante feliz com esse retorno, com esses números. 63% das empresas já possuem uma política de segurança da informação publicada. Que bom! Isso não era a realidade alguns anos atrás. Tá? Mas esse número aí de um pouquinho menos de 40% dos que não têm, ou das empresas que estão em desenvolvimento, a gente sabe que às vezes a turma responde, está em desenvolvimento, mas está há anos aí em desenvolvimento. Enfim, não dá para considerar que você tenha uma boa política de segurança da informação. Ainda é muito elevado. A política de segurança da informação, gente, para quem não conhece, eu gosto de dizer que esse aqui é o ativo estratégico mais importante quando é relacionado à segurança da informação. Ele vai dizer o quê? Todas as regras do jogo, como é que eu vou atuar na segurança da informação, como é que a segurança da informação vai funcionar. Tá? Então, é muito importante, realmente, que 63% já possuam, mais esse número de 40% ainda indica o quê? Que várias empresas estão expostas aí a diversos tipos de riscos simplesmente por não terem tido trabalho de
elaborar e publicar uma boa política de segurança. Tá? Se a tua organização está nesses 40%, por favor, fiquem bem atentos, porque a política de segurança te protege contra diversos riscos, especialmente os não tecnológicos, pois é aí que a organização começa a definir quais são as regras de segurança. Ok? Então, é extremamente importante que a gente tenha uma avaliação melhor desse cenário. Busque tirar esses 40% aí, especialmente esses quase 20% que simplesmente afirmam não ter uma política, tá? Para ter uma maior maturidade, porque é um projeto aí razoavelmente fácil. Se você é responsável pela área de segurança da informação, você consegue implantar uma política. Aí não faltam modelos. Quem quiser pesquisar um bom modelo, sempre me pergunta, eu digo, vá no Google, escreva política de segurança da informação e procure alguma política de uma grande instituição, políticas de banco, normalmente são mais maduras. Claro que você não vai poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o nome da tua empresa. Você tem que adaptar aquilo ali para o teu cenário, tem que passar, por exemplo, pela visão do setor jurídico, mas, enfim, hoje em dia não existe mais ausência de literatura como existia anos atrás, tá? Existe uma ampla disponibilidade de modelos e, por isso, não existe mais desculpa para qualquer organização, independente de porte, não possuir uma boa política de segurança da informação, tá? Espero que no próximo ano, quando a gente renovar essa pesquisa, esse número aí tenha diminuído e se aproxime aí, por favor, dos 85% em diante, todo mundo com uma boa política de segurança da informação. Aqui também é um ponto extremamente relevante. Quando a gente fala, de novo, gente, da ISO 27001, ela estabelece uma série de controles de segurança. O primeiro é o que a gente acabou de falar, o estabelecimento da política de segurança da informação. O segundo controle é estabelecer papéis e responsabilidades, coisa que 35%, 32% das organizações, desculpem, ainda não definiram. Ou seja, em 32% das organizações não existe nenhum tipo de papel, não existe nenhum tipo de responsabilidade formal pela segurança da informação. Tá? Isso daí fica o quê? Fica algo incipiente. Você, na hora que vai lidar com o incidente, não sabe de quem é a responsabilidade. Fica uma pessoa passando a bola para outra, tá? Enfim, outro ponto aí que gostaria de ressaltar, apenas 40% aproximadamente das organizações é utilizado um processo disciplinar. Ou seja, a maioria das organizações não vão possuir um processo disciplinar tratando incidentes de segurança. Por que é tão importante a gente ter um processo disciplinar? É para punir o empregado? Não, é para que ele compreenda a regra do jogo, ele compreenda que se ele não seguir aquela regra de segurança, vão existir consequências que podem até mesmo chegar ao desligamento desse colaborador. Então, esse número aí de apenas 40% possuir um processo disciplinar é muito baixo. E vejam, desses 40%, apenas 17% acredita que o processo é seguido corretamente. Muitas empresas vão possuir um processo disciplinar, mas simplesmente não seguem. E aí, quando você tem um incidente de segurança maior, leva isso daí perante o judiciário, de repente, aquela pessoa que você está processando vai dizer, olha, está existindo aqui discriminação, porque somente eu que estou sendo punido. Vários outros exemplos, tá? Eu tenho vários exemplos de colegas que não seguiram regras de segurança e não foram punidos. Isso vai te dar, pode chegar ao ponto de te dar um problema do ponto de vista legal, tá? Então é muito importante. A ISO 27001 é extremamente clara nesses aspectos. Você tem que definir competências e responsabilidades. Você tem que definir quem é que vai ser a pessoa que vai fazer a gestão de segurança da informação na sua empresa. Vejam que aqui a maioria dos papéis que foram definidos é o quê? Somente o analista de segurança da informação, 40% dos casos, proprietário da informação e o usuário da informação. É algo muito pequeno ainda. Deveria estar mais detalhado. Certo? Boa parte das empresas que eu chego para fazer algum tipo de projeto de segurança, eu pergunto, ok, vocês têm papéis definidos? Tenho. Tenho ali no Security Officer. Tá certo. Quais são as responsabilidades dele? Ah, não sei, ele é responsável pela segurança da informação, mas não tem descrito o que isso significa. Então é um ponto que a gente precisa aí ainda amadurecer bastante. Ok? Aqui um ponto bem interessante, ressalta aí até bem interessante para a equipe, se a gente der uma olhada
principais certificações desses dados, quem possui mais é o ISO Foundation e o ISFS, que é o ISO 27002 Foundation, Fundamentos de Segurança da Informação. Isso aqui não foi nada tendencioso, tá, gente? Vocês podem observar aí que tem várias outras certificações que não são relacionadas a XIM, vários outros órgãos, mas aí está disparado esses dois cursos. Por quê? Cláudio, você está falando de segurança da informação e está falando de IT Foundations. O que gestão de serviços de TI tem a ver com segurança da informação para ser a certificação que está presente aí em maior número? Olha, gente, quando eu falo de segurança da informação, e eu falo, vai estar no último slide da gente, falo muito da questão de você manter uma visão holística, tá? Essa questão da ITIL, ela vai te dar uma visão do todo, visão desde a estratégia até o nível operacional da tua organização, que pode ser aplicada para a gestão de serviços de TI, mas pode ser expandida para outras áreas, como continuidade de negócio, como segurança da informação, que é até um processo da IT, é um processo estratégico, tá? Mas não é tão profundo quanto, por exemplo, na ISO 27002. Mas, normalmente, quando estou dando aula, quando estou dando palestra, e o pessoal me pergunta, olha, como é que eu ingresso na área de segurança da informação? Qual é a certificação que eu faço? Normalmente eu indico que não faça nenhuma certificação de fornecedor. Existem várias certificações boas, Microsoft, Cisco, por isso só algumas aí para ressaltar, tá? Mas eu não acho que é o mais indicado e sempre indico essas duas aí que estão no primeiro, que é o IT Foundation e o ISFS. Por quê? Porque elas são certificações de base que vão te preparar, vão te dar uma excelente visão do todo relacionado à segurança da informação. Tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ainda falando de certificações, ok? Se a gente der uma olhada por domínio, claro, a maioria aí vai ser de segurança da informação, mas eu gosto de ressaltar o quê? Que o nível dessas certificações é considerado, para a maioria, básico ou intermediário. Poucas pessoas investem aí em certificações mais avançadas, certificações que são até mais difíceis, às vezes, de obter, como, por exemplo, CISP, um CISM, tá? Que são certificações aí que já dá um trabalhinho maior, tá? Eu gostaria de dizer para vocês, gente, que nessa questão aí de certificações de nível avançado, eu sempre digo o seguinte, a certificação em si ela é um pedaço de papel. Ela só vai te mostrar que você passou por alguma prova, que você estudou. Mas realmente o importante é o que você faz com ela. Eu tenho conhecimento de profissionais que tiraram excelentes certificações de alto nível, mas não empregam aquelas boas práticas do dia a dia. Tá? Eles acabam esquecendo disso daí. Enfim, o que é realmente importante é que se você vai fazer uma certificação independente do nível dela, básico, intermediário, avançado, procure usar aquele conhecimento no seu dia a dia. Isso vai te destacar aí perante o mercado, tá? Ok? Certo? Outro ponto aqui extremamente interessante, uma tendência aí mais do momento, né? Questão de gestão ativa, mais o BYOD, o Bring Your Own Device. Para quem não sabe, o Bring Your Own Device é o quê? É aquela questão relacionada à consumerização, onde a tecnologia chega até primeiro no mercado consumidor e depois levada para a empresa. Mas o Bring Your Own Device em si é você utilizar equipamento pessoal no ambiente de trabalho, tá? Então, foi até um pouquinho surpreendente, mas quando a gente dá uma olhada aí, 60% das empresas estão permitindo o uso de dispositivos corporativos e pessoais. Ou seja, em 60% dos casos é permitido que você faça Bring Your Own Device, mesmo que você não tenha aí, talvez, uma política madura para isso. Tá? Enfim, 36, quase 37% aí das empresas só permitem dispositivos corporativos, tá? Mas o que eu gosto de ressaltar é isso aqui. Em 25% dos casos, existem políticas relacionadas ao tema. 46% das organizações permitem acesso de dispositivos pessoais. Legal, para quem tem política, 46% está permitindo você use de dispositivo pessoal. Mas olha só, mesmo nas organizações em que não é permitido o acesso a dados através de dispositivos pessoais, 45% acreditam que esse acesso seja possível. Ou seja, eu não permito que você utilize um equipamento pessoal, mas eu não estou colocando um controle
para impedir isso daí? Bem, eu acredito o seguinte, se você vai permitir ou não o uso de equipamentos pessoais na tua empresa, depende muito do segmento. Tem segmentos que têm uma restrição maior quanto a isso, tem segmentos que têm uma restrição menor. Eu gosto de dizer o quê? Existe tecnologia o suficiente para te proteger, para permitir que você faça isso de modo seguro. Agora, se você escreve uma política, diz que não vai ser permitido e acredita aí, como 45% dos entrevistados acreditam, e mesmo proibido, as pessoas estão fazendo isso, você vai estar sujeito ao quê? Uma série de incidentes, principalmente aí, inserção de código malicioso ou mesmo vazamento de informação. Pode ter um impacto muito grande para as organizações. Ok? Enfim, alguns controles de segurança da informação aqui também bem interessante. A gente já tinha falado lá atrás que os principais incidentes são perda ou vazamento de informações. Tá? Então, os controles que a gente me perguntou, quais eram os controles implantados, se falou muito de quê? De atuar em cima de conscientização e criptografia para proteger contra o vazamento de informações. Isso daqui está certinho. Tá? Não adianta simplesmente você investir na criptografia. Você pode ter a melhor criptografia, a melhor ferramenta de proteção contra o vazamento de informações, né? O melhor DLP. Você pode restringir o acesso de pendrives, mas se você não trata da conscientização para aquelas pessoas, você não explica questões relacionadas ao vazamento de informação, consequências para a empresa, consequências legais, você não está criando aliados. É muito importante, gente, que a gente invista realmente em conscientização, especialmente nesse caso de vazamento de informação. Tá? Outro controle básico aí, proteção contra códigos maliciosos, né? Os velhos e bons vírus, vermes, cavalos de Troia. Tá? 57% informaram que realmente eu possuo uma ferramenta, provavelmente algum tipo de anti-malware, um antivírus, disseminado nos principais ambientes, ou seja, não é completamente disseminado. Apenas 31% dos participantes disseram que temos antivírus, temos anti-malware completamente disseminado no nosso ambiente. Só esse número aí ainda é razoavelmente baixo. Para a quantidade de códigos maliciosos que existem e para a quantidade de anos que a gente já está lidando com esse tipo de situação, era para ter tido um resultado aí muito maior. Né? Eu acreditava que fosse um resultado próximo a 80% das empresas que utilizam proteção contra códigos maliciosos. Tá? Outro controle aí extremamente importante relacionado à segurança da informação, recuperação de desastre, é o velho e bom backup, né? Cópias de segurança e restauração. 23% das empresas acreditam que irão proteger a organização em caso de falha no ambiente de produção. Ou seja, apenas 23% acreditam que o backup está bom. No caso de uma falha, vai ter uma recuperação correta. Tá? 48%, ou seja, menos da metade, faz o backup off-site. O que é o backup off-site? Eu tenho aqui de um lado meu ambiente de produção, não é uma boa prática você guardar o teu backup junto do ambiente de produção. Tá? Porque se você tiver um incidente maior, como um incêndio ou inundação, você vai perder tanto o seu ambiente de produção quanto o teu backup. Mas menos da metade das empresas estão adotando essa prática. Esse ponto aqui eu já vi muito cliente, já tive muito colega que perdeu simplesmente tudo. Imaginem vocês, perder todos os dados do ERP, perder todos os dados da folha de pagamento, da sua área de projetos, enfim, perder tudo em um único incidente. Isso aí, gente, pode deixar uma empresa fora do mercado. Infelizmente, se a gente não trata essa situação, tá? Não utiliza o backup off-site, você está sujeito a uma série de riscos. Então, é um ponto que eu acreditava também aí que tem um resultado um pouquinho maior. Aqui, muito interessante, gestão de incidentes, claro, gestão de incidentes de segurança da informação. Tá? Enfim, das empresas entrevistadas, 36% possuem um processo formal para gestão de incidentes de segurança da informação. Ou seja, quase 65% não possuem um processo formal para gestão de incidentes. Isso indica o quê? Que a maioria dos incidentes sequer vão ser percebidos. Ou você vai perceber quando ele já estiver te impactando. Isso é uma gestão de uma maturidade muito baixa. Tá?
um bom controle de gestão de segurança é essencial para qualquer empresa, se você quer realmente ter a segurança da informação controlada. Tá? É, então, assim, é extremamente importante ressaltar isso daqui. Por exemplo, aqueles incidentes que a gente viu ali de vazamento da informação, perda de informação, a maioria não vai ser sequer detectada. Então, imaginem vocês qual é o impacto que a empresa vai sofrer. Muitas vezes ela não percebe que vazou um código, vazou uma informação sigilosa e, de repente, está lá o concorrente utilizando, a empresa perde espaço no mercado e não sabe nem sequer o que foi que aconteceu, tá? Outro ponto que eu gostei de ressaltar aqui, olha só, impactos mais severos segundo os respondentes. A maioria apontou aí, 35%, que os impactos mais severos eram operacionais. Gente, eu não vou questionar isso daí não, tá? Mas muitas vezes é porque a gente sequer tem noção do impacto que o incidente pode ter na marca, ou pode ter um impacto financeiro. Ora, se eu não estou nem registrando todos os incidentes, como é que eu vou saber qual é o tipo de impacto financeiro que eu tenho quanto a isso? Por isso que eu falo, a gente precisa de uma gestão mais madura de segurança da informação. Precisa olhar para aspectos estratégicos, tá? Não focar especificamente no operacional. O operacional é importante, tá? Mas realmente, incidentes que afetam a marca, por exemplo, teve uma empresa algumas semanas atrás que foi associada a trabalho escravo, tá? E eles não souberam como conduzir, não souberam como se portar nas redes sociais, enfim. Tudo isso acaba juntando com segurança da informação e afeta sim a marca, afeta talvez até aspectos financeiros. A gente precisa de uma gestão mais madura que compreenda isso daqui. É uma forma de você vender a gestão da segurança da informação para o seu próprio negócio. E você demonstrar qual é o impacto real de um incidente, você vai ter aí uma visão muito mais madura, tá? Gestão de continuidade de negócio, claro, a gente aqui é a pesquisa de segurança da informação, então a gente está tratando aí apenas de aspectos de segurança da informação na continuidade de negócio. Normalmente a Dares, em parceria com a Equinha, a gente também possui uma pesquisa relacionada à continuidade, vai ser feita provavelmente no próximo ano. Mas aqui tem alguns aspectos bem interessantes. 55%, mais da metade das organizações, afirmam que possuem um plano de continuidade, né? Considerando aí pessoas, processos e tecnologia. Isso é muito bom, certo? Mas tem outros pontos aqui, 47% afirmam que contemplam aspectos de segurança no seu plano de continuidade de negócio, que é muito bom. Tá? 52% das organizações não realizam teste dos seus planos. Esse é o ponto crítico. Pessoal, tem uma coisa bem clara. De pouco vai servir você construir o melhor dos planos de continuidade, o melhor do plano de recuperação de desastre, se você não testar aquilo ali. Certo? É, tem um ditado que eu gosto bastante que diz o seguinte: nem o mais elaborado dos planos sobrevive ao contato com o inimigo. Qualquer literatura de gestão de crise, gestão de risco, gestão de continuidade que você pegar, ele vai te dizer o seguinte: para os seus planos sempre vai ser necessário você ter um certo nível de flexibilidade, até porque você tem que colocar ali, dentro daquele plano, um coeficiente de imprevisibilidade. Você não sabe como aquele cenário vai acontecer. Não é obrigatório acontecer exatamente como está descrito no teu plano. Então, por favor, eu gosto de dizer o seguinte: se você fez o teu plano, você estruturou todo o plano de continuidade, estruturou gestão de comunicação, gestão de crises, estruturou a parte associada à tecnologia, que é o plano de recuperação de desastres, ótimo, você fez 50%. Enquanto você não testar, você não sabe se aquilo ali funciona. E veja que aí praticamente da metade das empresas, mais da metade das empresas, não realiza esse tipo de teste. É algo bastante crítico, tá? Análise de vulnerabilidade, a maioria das empresas aí, 37, quase 38%, não realizam. Aqui eu estou olhando um ponto de vista realmente mais técnico, tá? Uma boa análise de vulnerabilidade é a única forma que eu vou ter de saber se o meu sistema está vulnerável, se eu realmente estou aplicando o patch mais recente, se o meu código foi bem desenvolvido, tá? E a maioria das empresas aí ainda não faz isso regularmente.
Mas eu fiquei bastante satisfeito aí com boa parte fazendo isso aí mensalmente. Claro, você não vai fazer uma análise de vulnerabilidade completa da tua organização todo mês. Você utiliza, é, faz por segmentos. Ah, esse mês eu vou fazer uma análise de vulnerabilidade focada no meu RP. Próximos eu posso fazer em cima do meu firewall, em cima do servidor de correio eletrônico, enfim, certo? Mas é realmente importante a gente lembrar aí dessas 37, quase 38% que não realizam testes de vulnerabilidade, tá? E na maioria dos casos, a análise de vulnerabilidade é feita pela própria equipe interna, tá? Não tenho nada, absolutamente nada contra a equipe interna da organização fazer isso. Eu posso ter um bom funcionário, posso ter um bom colaborador que tenha conhecimento, mas esse cara nunca vai ter uma visão imparcial. Eu encaro essa análise de vulnerabilidade, até se você quiser uma análise mais detalhada, mais aprofundada, como por exemplo um pen test, não faz muito sentido você fazer com a tua equipe interna. Tá? O cara nunca vai te dar uma visão imparcial. Ele já vai conhecer o teu ambiente, já vai ter mais facilidade, enfim. É um ponto extremamente importante que seria interessante que mais empresas estivessem seguindo essa disciplina. Ok? Para a gente aqui praticamente fechar a parte da pesquisa, tá, gente? Auditorias internas para a segurança da informação. A maioria das pessoas sempre brinca quando eu estou no papel de auditor. Ninguém gosta do auditor, pensa que o auditor está ali para te atrapalhar. Enquanto uma auditoria interna, se você for olhar estrategicamente, é um momento de ter, especialmente de você lavar roupa suja em casa, tá? De você identificar problemas, enfim, de você ter uma visão razoavelmente imparcial, tá? O auditor não poderia ir ser da área de segurança, mas enfim. Ponto aqui que eu fiquei até pouco triste com esse resultado, 47% não realiza nenhum tipo de auditoria. Tá? Dos que realizam, a maioria é anual, 23%. Interessante. Tá? Mas, enfim, se você não realiza esse tipo de auditoria regularmente, é outra forma de você estar sujeito ao quê? A ocorrência de incidentes, a impactos imprevistos na tua organização. Ok? Certo, gente? Para a gente passar aqui para alguns pensamentos e conclusões, e daqui a pouco as perguntas, eu gostaria de destacar esses pontos aqui, tá? Que são dos slides anteriores. 64% dos entrevistados não possuem gestão de segurança, ou seja, não têm uma gestão de segurança formalizada. Tá? 38% não fazem investimento em segurança, 64% não fazem gestão de incidentes e 50% dos incidentes não são de tecnologia. Se a gente der uma olhada no cenário de hoje, para o cenário brasileiro, essa é uma visão bem crítica, tá? Não preciso explicar para vocês que essas empresas aqui provavelmente vão sofrer algum tipo de incidente, provavelmente severo aí nos próximos meses, nos próximos anos, se essa situação não for alterada, tá? Isso daqui é independente de segmento, essa aqui realmente eu posso atestar, é a realidade na maioria das empresas. Mas aí fica esse questionamento, como é que nós vamos conseguir mudar isso daí, tá? Que é algo que o primeiro passo dessa pesquisa é a gente ter. A gente tem uma boa ideia do cenário brasileiro, mas o que a gente precisa fazer para mudar isso? Tem um par de slides aqui que, se eu não exibir esses slides, eu gosto de brincar, não é a apresentação do Claudio Dot, tá? E esse aqui é um dos principais slides, praticamente toda a apresentação minha eu uso. Essa questão da gente ter uma visão holística aí para a segurança da informação, tá? A visão holística é essencial, pessoal. A gente tem que parar de pensar em segurança como algo especificamente de tecnologia. Não dá mais nesse o nível de, com a quantidade de ameaças, com a quantidade de literatura que a gente tem disponível, não dá mais para a gente pensar em segurança da informação como uma disciplina puramente tecnológica. Ok, se a tua organização ainda não tem a maturidade para fazer realmente a segurança da informação, comece ali com a segurança de TI, mas procure dar uma visão holística para isso daí, para até um dia essa área de segurança de TI, quem sabe, virar realmente uma área de segurança da informação. Então, por favor, não foque exclusivamente em tecnologia. Essa parte de infraestrutura realmente é muito importante, mas você precisa ter uma boa equipe de suporte fazendo gestão de incidentes, precisa olhar aspectos de governança, políticas,
custos, a cultura corporativa, todos são pontos aí que são realmente essenciais, né? Quando a gente fala aí, só para concluir, segurança da informação, normalmente a gente pensa nesses três pilares, né? Confidencialidade, você garantir que somente pessoas autorizadas vão ter acesso a um certo conteúdo. Integridade, garantir que aquele conteúdo é íntegro, verdadeiro. Disponibilidade, garantir que aquela informação vai estar disponível sempre que necessário, mas a gente esquece da base dessa pirâmide, que também é apontada na ISO 27001. Pessoas, processos e tecnologia. Normalmente a gente faz o maior investimento aonde? Em tecnologia e esquece de pessoas e processos. Então fica aí um certo desequilíbrio. Por favor, pense nisso daí. A gente precisa investir nessa base da pirâmide, não só na tecnologia, mas treinar as pessoas, capacitar fazendo certificações, mas também criar, por exemplo, uma campanha de conscientização dentro da organização, investir em processos mais maduros, usar, por exemplo, a ITIL para criar uma boa gestão de incidentes de segurança da informação. Tá? A gente tem que sair aí do nível puramente operacional e atingir esses caras aqui, atingir o nível tático e atingir o nível estratégico. Tá? Enfim, qualquer norma vai te dizer que o principal controle de segurança da informação ele parte do nível estratégico, que é a velha e boa política de segurança da informação. Ok? Então, segurança da informação ela precisa estar em todos os níveis hierárquicos da organização. É algo que eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês. Ok? Enfim, pessoal, era isso basicamente, essa visão aí da pesquisa. Gostaria agora de passar para as perguntas, pragas, maledicências, todas são muito bem-vindas, tá? Por favor, não usem o Q&A, utilizem aí a caixinha do chat. Por favor, perguntas, todas são bem-vindas. Dot, enquanto o pessoal elabora as perguntas e digita para você, deixa eu dar algumas informações gerais importantes. Todos vão receber um link com acesso ao canal do YouTube e ao SlideShare com essas apresentações. E é importante que vocês saibam também que junto com esse e-mail vai um pacote de informações a respeito do Programa de Segurança da Informação do ECFIN e também a agenda de programação com algumas ofertas especiais para quem participou desse evento, que é um oferecimento aqui da DALIS. Então, todo mundo vai estar recebendo isso, provavelmente, no máximo em 2 dias, isso está no e-mail de vocês. Tá? Enquanto isso, vamos lá, vamos ver as perguntas. Ok, Milena, eu deixei na tela que falava exatamente do acesso material, vou deixar aqui na tela também dos nossos contatos, tá? Para quem quiser entrar em contato aí, está aqui o meu cartãozinho e os contatos da Milena, por favor, sintam-se à vontade. Por favor, pessoal, perguntas, pragas, maledicências, todas são bem-vindas. O que vocês acharam aí desse cenário da segurança da informação no Brasil, né? A visão que, a certo ponto, para quem é profissional da área, assusta um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o pessoal se Claro. anima. Esse resultado da pesquisa, a gente também vai estar disponibilizando pelo site do Lexinho, eu sei que vocês também vão disponibilizar. E eu queria entender um pouquinho o seguinte, depois que a pesquisa foi feita, recentemente ela está sendo apresentada aqui no canal do Lexinho, mas vocês fizeram algumas outras apresentações nesses últimos dias também. Como é que foi um pouco a repercussão em outros eventos, né, o tipo de dúvidas ou de surpresas ou não, ou de confirmações vocês conseguiram aí em termos de outras plateias? Só para a gente tentar alinhar, porque Claro. teve uma outra apresentação de vocês. Claro, Milena, muito interessante. Na verdade, sim, eu diria que foi mais uma confirmação daquilo que a gente já sabia intuitivamente. Quem trabalha na área, quem principalmente visita várias empresas, percebe que a segurança da informação é uma disciplina que, apesar de estratégica, ela ainda está em processo de amadurecimento na maioria das empresas. Ou seja, se você não está num segmento específico, como, por exemplo, você não é um banco, ou não é uma multinacional que está debaixo de uma Sarbanes-Oxley, por exemplo, acaba que o pessoal olha muito a parte operacional da segurança, que é colocar um firewall, realizar alguma ferramenta de backup, implantar ferramenta de antivírus.
mas a maioria dos casos ainda não se pensa em segurança da informação como uma estratégia para proteger um dos principais ativos da organização, que é a própria informação. Tá? Então, o que tem repercutido, eu acredito que várias pessoas estão um pouco mais conscientes, tá? Desse cenário, e espero que essa pesquisa da gente, o intuito que foi feito, desde que a gente começou a conversar com a Xim, com a Xmedia, é que a gente possa partir do conhecimento desse cenário para melhorar isso daí no futuro. Então, eu acredito que é algo que deva melhorar nos próximos anos. Tá? Dá uma olhadinha aqui nas perguntas. Primeira pergunta veio. Inclusive que a gente tenha também mais empresas, né, respondendo. Eu estou retransmitindo uma pergunta do Ricardo Canolonga, que apareceu aqui pelo Q&A. Eu acabei de colocar para você, Dot, pelo chat, se você está acompanhando pelo chat. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat agora, tá? Cláudio, você entende que o fato de segurança da informação estar confinado à área de TI depende da mudança na cultura ou é consequência direta do estágio atual da maturidade das estratégias de gestão? Muito legal essa pergunta aqui, tá? Foi do Edson Amorim. Edson, é o seguinte, o fato de segurança da informação estar basicamente confinada à área de TI é algo até certo ponto natural, porque a área de TI é o custodiante da maioria das informações da organização. Então, nesse sentido, é algo natural. A área de TI sempre vai ter um peso bem forte na gestão de segurança da informação. Mas, eu acredito o quê? A gente não pode se limitar a essa visão. Eu acho que, assim, se for algo que nasce pela área de TI, mas consegue depois se expandir para todas as disciplinas, é algo muito bom. Certo? Eu acredito que realmente a cultura atual é de você acreditar que segurança da informação é disciplina de TI. Isso, os próprios profissionais de TI têm a responsabilidade de ir mudando, conversando com o diretor, conversando com o gestor, enfim, tá? Mas é algo realmente que vai depender muito da maturidade da organização. Muito interessante a pergunta, ok? Outra pergunta aqui do Ricardo, que a Milena falou, você acredita que para a conscientização nas áreas de negócio sobre a necessidade de segurança, falta fazer a constatação sobre os riscos para o negócio e usar isso como apoio aos projetos da área? Eu acredito que esse ponto está excelente, Ricardo. Se você não consegue demonstrar para as áreas de negócio qual é o risco que ela está sujeita, tá? Isso aí fica até certo ponto incipiente, fica até certo ponto complicado. A própria família 27000 tem uma norma muito boa, que é a ISO 27005, que é para gestão de riscos de segurança da informação. Então, por exemplo, você pode fazer uma análise de risco com base na ISO 27005 e focar não em mostrar riscos associados à tecnologia, mas sim riscos associados ao teu negócio. Tá? Isso vai te dar uma visão muito bacana e vai acabar atraindo aí apoiadores para a gestão de segurança da informação. Uma coisa que eu gostei bastante da atualização da ISO 27001, que ocorreu em setembro do ano passado, foi o quê? A própria metodologia nova de análise de risco te permite fazer algo muito parecido com o que era feito para a continuidade de negócio, que era a análise de impacto no negócio. Tá? Então, essa análise de segurança da informação, análise de risco de segurança da informação, é quase uma análise de impacto no negócio relacionado à segurança da informação. Então, é algo muito bom para trazer aí os parceiros aí para te apoiar. Mais algumas perguntinhas que estão chegando aqui. A pesquisa também abrangeu órgãos públicos? Vitor Jesus, sim, Vitor, também abrangeu. Eu vou voltar aqui para o slide inicial, que dá para a gente dar uma olhadinha, tá? Os slides iniciais, ele mostra isso aqui. Aqui, a gente teve participação de 10% aí dos respondentes foram de órgãos públicos, tá? De alguém que veio do governo. Foi uma participação até certo ponto um pouquinho baixa, mas existem outras pesquisas que são específicas aí do governo, tem pesquisas de governança muito boas, que dá para te dar uma visão até mais detalhada com foco no governo. Ok? Outra pergunta aqui do Vitor. O que a ISO 27001 recomenda ser feito em organização que não visualiza a importância do SGSI? Legal, Vitor. Toda vez que eu estou implantando um sistema de gestão de segurança da informação,
primeira coisa que eu monto é um business case, um caso de negócio, justamente demonstrando a importância desse SGSI. Na verdade, demonstrando a importância de uma gestão de segurança da informação madura para a organização. Tá? Então, se você consegue fazer esse business case, demonstrando por que é realmente importante, associar isso aos riscos que a organização está exposta, você consegue atrair patrocinadores para o seu projeto. Tá? Agora, tem um ponto, pessoal, que eu gosto de ressaltar. Você montar um SGSI, como diz a norma, não é obrigatório para toda organização. Tá? Você tem que fazer gestão de segurança da informação, ela tem que ser um termo sobre medida. Não é seguir exatamente todas as melhores práticas, é seguir aquilo que é necessário para a sua organização. Se você tem um nível de maturidade tão baixo que você não vê a importância disso, não pense que você vai conseguir mudar do dia para a noite. Tá? Eu prefiro muito mais pensar no caso que o quê? Eu não vou conseguir implantar um SGSI, então eu vou implantar algumas coisas que são básicas, como a política de segurança da informação. Eu vou fazer aqui uma eventual análise de risco, uma análise de vulnerabilidade, isso aí vai te dar um bom retorno. Tá? Mais uma pergunta aqui do Edson. Você considera que hoje é mais simples demonstrar a viabilidade dos investimentos quando eles estão destinados à segurança da informação? Olha, Edson, eu considero que sim, até por causa dos exemplos que existem aí no mercado. Tá? Um caso razoavelmente recente foi o que aconteceu lá para a Target. Eu uso isso aí esse exemplo até em outra apresentação. Para quem não sabe, a Target é um grupo varejista americano e eles seguiam adequadamente a norma conhecida como PCI-DSS, que é a norma de segurança para empresas que fazem pagamento com cartão de crédito. Eles seguiam aquilo ali realmente de maneira adequada. Só que o que aconteceu? Eles tinham um terceiro que trabalhava lá no ambiente, fazia manutenção, acredito, no ar-condicionado, e aquele cara não tinha todos os controles de segurança. Então, a partir dessa invasão em um terceiro, ele conseguiu chegar no PDV da Target, que é o ponto de venda, onde passa o cartão de crédito e tinha algumas informações que não estavam criptografadas, resultado. Ele capturou aí perto de 70 milhões de informações de consumidores da Target, deu um prejuízo absurdo aí, foi 100 e poucos milhões de dólares, e o CEO foi demitido. Então, hoje em dia, não faltam no mercado exemplos que sejam boas justificativas de investimento para a segurança da informação. Tá? O que eu gostaria de fazer para montar, vou até linkar essa com a última pergunta, já que é para vender essa ideia de ter um SGSI, de ter uma boa gestão de segurança da informação. Interessante seria montar um business case com todos esses riscos e exemplos do mercado. Tá? Assim fica bem mais fácil de você vender aí a segurança da informação. Ok? Mais uma pergunta aqui. De acordo com o que foi exposto nessa apresentação, estou certo em dizer que no âmbito de segurança da informação, o mercado e as empresas não estão dando a real importância? Olha, eu não digo que não estão dando a real importância. Esse assunto é relativamente novo. 20 anos atrás, pouca gente estava pensando nisso daí. Então, a gente está mudando a cultura. Algumas pessoas estão acordando da maneira correta e pensando estrategicamente, tá? Enfim, algumas outras, infelizmente, acordam com um banho de água fria, né? Vão dar realmente valor à segurança da informação na hora que, por exemplo, ocorre um incidente, ocorre um vazamento, enfim. Então, eu não diria que as empresas não dão valor, certo? Não dão a real importância. Eu diria que muitos executivos, muitas pessoas da alta direção ainda não estão adequadamente educados ou adequadamente conscientizados sobre essa disciplina. Isso, em parte, é papel da gente, de nós que somos profissionais de segurança da informação, nós deveríamos estar educando as outras áreas, tá? Então, assim, enquanto a maturidade ainda é muito baixa, eu não gosto de dizer que as empresas não dão real importância. Eu gosto de dizer que a gente não tem ainda essa cultura. Infelizmente, se você não é proativo, o preço pode ser muito alto a pagar. Isso se dá por falta de conhecimento de profissionais qualificados? Eu diria que não. Eu diria que hoje no mercado tem muitos profissionais qualificados, tá? Eu diria que é mais uma questão de cultura e, infelizmente, boa parte desses profissionais qualificados, eles não são tão bons, por exemplo, uma disciplina essencial que é comunicação. Saber comunicar questões de segurança da informação, saber explicar isso, não falando de bit byte, não falando de tecnologia, mas falando na linguagem do negócio, tá? Falando impacto financeiro, impacto na imagem,
enfim, pensando isso aí estrategicamente. De que forma podemos alterar, acredito, a cultura da empresa, certo? Quando se fala em segurança da informação, visto que não é somente responsabilidade de TI. Todas as perguntas eu acredito que eram do Raul. Obrigado, Raul. Olha, mudar a cultura da empresa, eu vou dizer uma verdade para vocês. Só quem pode mudar a cultura da empresa é a alta direção, tá? Porque são eles quem definem as regras do jogo. Então, assim, o primeiro passo para mudar a cultura é o quê? Conseguir convencer, conseguir demonstrar para a alta direção a importância disso daqui. E é fácil, porque afinal eles são donos daquele negócio. Se você demonstra, mostra ali qual é o impacto financeiro, mostra qual é o impacto na imagem que a organização pode ter, rapidamente a alta direção passa a trabalhar do seu lado. Então, quando você consegue isso, por favor, publique uma política de segurança da informação e pense em construir, por exemplo, uma campanha de segurança, tá? Antes de sair implantando controles que vai fazer a área de segurança da informação ter uma visão muito negativa, tá? Resumindo, o primeiro passo é conseguir o apoio da alta direção e o segundo passo seria, junto disso, já publicar uma política de segurança e depois você fazer uma boa campanha de conscientização. Ok? Perfeito, amigos. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, agradeço demais a presença de todos vocês. Aqui novamente os nossos contatos, tá? A pesquisa já está disponível aí através do site do Dário, através do site da Exim. Ela já pode ser, você pode visualizar, pode baixar. Quem entrar aí no meu blog aqui, que está indicado, claudiodot.com, também tem um link lá para baixar a pesquisa. Enfim, agradeço bastante a presença de todos. Espero que tenham gostado e espero que essa iniciativa ajude vocês a começar a mostrar para a autodireção como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Ok? Helena, passo a palavra a você, tá? Bom, mais uma vez, queria agradecer muito, muito mesmo, Dora, a tua presença. Eu acho que a gente conseguiu fechar o circuito de palestras de 2014 aí com chave de ouro com a apresentação da pesquisa. Eu espero contar novamente com a Dário no ano que vem para outras apresentações. E espero que o grupo que está participando ajude a gente a disseminar um pouco mais essa cultura e que a gente possa se ver nos próximos eventos do ano que vem. Esse foi o último evento do ano. Acho que, pelo que eu me lembro, a gente deve ter feito mais de 15 apresentações, 15 webinars com características parecidas com essa apresentação de hoje, todos disponíveis no nosso link do YouTube. Quando vocês receberem o e-mail de confirmação com todas essas informações, não só essa palestra, mas todas as anteriores estão disponíveis. Então, agradeço a presença de todos, espero revê-los no ano que vem e uma boa virada de ano, boas festas para todo mundo. Um prazer enorme tê-lo novamente e faço aí o meu agradecimento a Dário também. Obrigada a todos e até a próxima. Até logo, gente. Obrigado.